Acabou o tempo, senhor. Assine os papéis. Eu não vou fazer isso. Não com ela aqui. A chuva batia contra as grades da cela com uma insistência que parecia ecoar o vazio dentro do peito de Daniel Ferreira. 5 anos. 5 longos anos desde que tudo desmoronou. Ele segurava a foto desgastada de Sofia, sua filha, que agora tinha 9 anos. Uma menina que ele não via crescer, que provavelmente nem se lembrava mais do rosto do pai. Ferreira, você tem visita, anunciou o guarda com indiferença. Daniel franziu a testa. Visitas eram raras. Na verdade, inexistentes. Desde que Mariana o abandonou, levando Sofia e desaparecendo sem deixar rastros, ninguém mais vinha vê-lo. Seus pais tinham morrido anos antes, e os amigos? Bem, amigos desaparecem quando você é preso por um crime que não cometeu. No parlatório, um homem idoso de terno impecável o aguardava. Cabelos brancos penteados para trás, olhos azuis penetrantes que pareciam atravessar a alma. Ao seu lado, um advogado jovem, nervoso, remexendo em uma pasta de couro. Senhor Ferreira, o homem idoso começou, sua voz surpreendentemente firme. Meu nome é Arthur Sampaio. Tenho apenas 6 meses de vida. Daniel piscou, confuso. Sinto muito, mas, por que está me dizendo isso? Porque nesses 6 meses, preciso garantir que meu império não caia nas mãos erradas, Arthur continuou, ignorando a pergunta. Construí uma fortuna de 47 bilhões de reais ao longo de 60 anos. Não tenho herdeiros dignos. Meu filho é um desperdiçador. Minhas sobrinhas são abutres esperando minha morte. E você é diferente. Eu nem te conheço, Daniel disse, ainda processando a absurdidade da situação. Mas eu te conheço, Arthur retrucou, apoiando as mãos trêmulas sobre a bengala. Sei que você foi engenheiro civil, que construiu casas populares para comunidades carentes. Sei que foi acusado de desvio de verbas públicas por um esquema no qual você era apenas o bode expiatório. Sei que você perdeu tudo protegendo seus funcionários, assumindo culpas que não eram suas. O coração de Daniel acelerou. Como você sabe disso? Porque passei os últimos 3 anos investigando homens dignos, Arthur respondeu. Homens que, quando o mundo lhes tirou tudo, não perderam sua essência. Você poderia ter delatado seus colegas em troca de liberdade. Não o fez. Preferiu apodrecer aqui. Não foi nobreza, Daniel murmurou, os olhos marejando. Foi covardia. Se eu tivesse lutado mais, talvez ainda tivesse minha filha. Arthur se inclinou para a frente. É exatamente essa humanidade que procuro. Alguém que conhece o peso da perda. Alguém que entende que dinheiro sem propósito é veneno. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. Magnata escolhe presidiário como herdeiro universal, gritavam as manchetes. O país inteiro estava perplexo. Programas de televisão debatiam a sanidade de Arthur Sampaio. Seus parentes ameaçavam processos. O filho, Eduardo Sampaio, deu entrevistas furiosas, chamando o pai de senil. Mas Arthur não voltou atrás. Através de seu advogado, Dr. Henrique Costa, ele começou a preparar Daniel para assumir o império. Aulas de administração, economia, ética empresarial. Tudo dentro da prisão, com autorização especial. Por que eu? Daniel perguntou numa dessas sessões, enquanto estudavam relatórios financeiros. Existem 1000 homens mais qualificados. Dr. Henrique ajustou os óculos. O Sr. Sampaio disse algo que nunca esqueci. Qualificação técnica se aprende. Caráter, não. Ele perdeu a esposa há 20 anos e desde então dedicou cada momento aos negócios. Quando recebeu o diagnóstico de câncer terminal, percebeu que construiu um império vazio. Ele quer que você faça diferente. 3 meses depois, Daniel foi libertado sob fiança especial paga por Arthur. A primeira coisa que fez foi procurar Mariana e Sofia. As buscas foram infrutíferas. Era como se tivessem sido apagadas da existência. Ela mudou de nome, revelou um detetive particular contratado por Dr. Henrique. Está vivendo em Curitiba com a menina. Casou-se novamente. Seu nome agora é Marina Oliveira. O mundo parou para Daniel. E Sofia? A menina acredita que o padrasto é o pai biológico. Sua ex-esposa,
Ela apagou você da vida da criança. Aquela noite, Daniel bebeu pela primeira vez em anos. Sentado no apartamento luxuoso que Arthur havia providenciado, ele olhou para a cidade iluminada lá embaixo e sentiu o peso esmagador da traição. Não a traição de Mariana por tê-lo abandonado, mas por ter roubado sua filha. Por ter matado a memória dele no coração de Sofia. Arthur apareceu no dia seguinte, mais frágil, apoiado em uma enfermeira. Você bebeu, constatou, vendo as garrafas vazias. Minha filha não sabe que existo, Daniel disse, a voz quebrada. Eu sou um fantasma. Então torne-se real novamente. Arthur sentou-se com dificuldade. Não através da raiva ou da imposição, mas através de ações. Mostre ao mundo quem é Daniel Ferreira. Quando Sofia crescer, quando procurar a verdade, vai encontrar não um presidiário derrotado, mas um homem que transformou sua dor em legado. Nos meses seguintes, Daniel mergulhou no trabalho. Assumiu gradualmente a gestão das empresas de Arthur. Sua primeira decisão chocou o conselho: destinar 30% dos lucros anuais para projetos sociais. Construção de moradias populares, escolas em comunidades carentes, programas de ressocialização para ex-presidiários. Você está destruindo o império do meu pai, Eduardo Sampaio gritou numa reunião tensa. Estou dando propósito a ele, Daniel respondeu calmamente. Seu pai não construiu essa fortuna para ser entesourada. Ele construiu para significar algo. Arthur faleceu numa manhã de setembro, com Daniel segurando sua mão. Suas últimas palavras foram: obrigado por me fazer lembrar porque comecei tudo isso. O funeral foi um circo midiático. Parentes exigiam a anulação do testamento. Jornalistas queriam declarações bombásticas. Daniel permaneceu em silêncio, carregando o caixão ao lado de funcionários antigos de Arthur. O processo judicial durou 1 ano. No final, o testamento foi validado. Daniel Ferreira, ex-presidiário, tornou-se oficialmente um dos homens mais ricos do Brasil. Ele poderia ter usado esse poder para muitas coisas. Vingança contra quem o traiu. Luxo desmedido. Influência política. Mas Daniel escolheu um caminho diferente. Criou a Fundação Arthur Sampaio, focada em reformar o sistema prisional. Investiu em educação para detentos, programas de reintegração, assistência jurídica para os injustamente acusados. Cada projeto carregava a mesma missão: transformar pedras em pontes. Anos passaram. Daniel completou 45 anos. A barba tinha fios grisalhos agora. As rugas ao redor dos olhos contavam histórias de noites em claro, de decisões difíceis, de uma solidão que o dinheiro não preenchia. Numa tarde de inverno, sua secretária entrou na sala hesitante. Senhor Ferreira, há uma jovem na recepção. Ela diz que é sua filha. O mundo parou novamente. Daniel desceu pessoalmente, o coração martelando contra as costelas. E lá estava ela. Sofia. 15 anos agora. Os mesmos olhos castanhos de quando era bebê. O mesmo jeito de morder o lábio inferior quando estava nervosa. Você é meu pai? Ela perguntou, a voz trêmula. Daniel não conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça. Minha mãe, ela me contou a verdade no mês passado. Disse que mentiu todos esses anos porque tinha medo, porque estava confusa, porque errou. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia. Eu pesquisei sobre você. Li tudo. A prisão, o Sr. Sampaio, a fundação. Eu preciso saber. Você me odeia por ter acreditado nas mentiras? Daniel atravessou a distância entre eles e a abraçou. Abraçou como deveria ter abraçado quando ela nasceu. Como deveria ter abraçado em cada aniversário perdido. Como deveria ter abraçado em cada conquista que não presenciou. Nunca, ele sussurrou. Nunca poderia te odiar. Eles choraram ali, no meio do saguão da empresa, sem se importar com olhares curiosos. Pai e filha, reunidos não pela fortuna ou pela fama, mas pela verdade tardia e pelo perdão necessário. Naquela noite, já em casa, Sofia olhou ao redor do apartamento luxuoso. É estranho pensar que você tem todo esse dinheiro. O dinheiro não importa, Daniel disse, servindo chocolate quente para ambos. Arthur me ensinou isso. Ele tinha bilhões e morreu sozinho. Eu tinha você e perdi. Agora,
Agora eu entendo o que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Que riqueza verdadeira não está no que acumulamos, mas no que conseguimos reconstruir depois de perdermos tudo. Sofia sorriu pela primeira vez. Um sorriso tímido, incerto, mas real. Posso te conhecer de verdade? Não o Daniel Ferreira dos jornais, mas, meu pai. É tudo que sempre quis, Daniel respondeu, a voz embargada. Nos anos seguintes, pai e filha construíram uma ponte sobre o abismo do tempo perdido. Não foi fácil. Havia mágoas, desconfianças, momentos de tensão. Mas havia também algo mais forte, a determinação de não desperdiçar a segunda chance que a vida lhes deu. Sofia se formou em psicologia e se juntou à fundação, trabalhando com ressocialização de detentos. Mariana, atormentada pela culpa, eventualmente se reaproximou, pedindo perdão. Daniel, que aprendeu com Arthur sobre o peso do rancor, perdoou. Numa entrevista anos depois, perguntaram a Daniel por que Arthur o escolheu. Ele pensou por um longo momento antes de responder. Acho que Arthur viu em mim algo que eu não via em mim mesmo. Ele viu um homem quebrado, sim. Mas também viu alguém que, mesmo quebrado, ainda se importava. Ainda tentava fazer o certo. Ele não me escolheu apesar de minhas falhas. Ele me escolheu por causa delas. Porque só quem conheceu o fundo do poço sabe o valor real de levantar outra pessoa de lá. E sua filha? Como ela vê tudo isso? Daniel sorriu, olhando para Sofia que trabalhava em sua mesa do outro lado do escritório. Ela me ensinou que herança verdadeira não é dinheiro. É tempo. É presença. É a coragem de recomeçar. À noite, quando a cidade dormia, Daniel ainda olhava a foto antiga de Sofia bebê. Mas agora, ao lado dela, havia fotos novas. Sofia adolescente, Sofia se formando, Sofia rindo, Sofia viva. E ao lado dessas fotos, uma carta emoldurada. A última carta de Arthur Sampaio. Daniel, se você está lendo isto, significa que escolhi certo. Não te dei dinheiro. Te dei propósito. Não te dei poder. Te dei responsabilidade. Construa com isso não um império, mas uma ponte. Pontes conectam pessoas. Impérios isolam. O mundo tem impérios de mais e pontes de menos. Seja a ponte. E quando sua filha perguntar por que você foi escolhido, diga a ela, porque seu pai sabia que riqueza sem amor é pobreza disfarçada. Obrigado por provar que eu estava certo. Daniel fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem livremente. Lágrimas de gratidão, de dor, de redenção. Lá fora, a chuva voltou a cair, mas desta vez, não parecia mais a trilha sonora de uma derrota. Parecia a promessa de renovação, de recomeço, de que mesmo nas histórias mais sombrias, a luz pode encontrar um caminho. E às vezes, apenas às vezes, os improváveis herdam não apenas fortunas, mas também a chance de se tornarem os homens que sempre deveriam ter sido.